Onde tem Sergipe, tem nossa marca. TV Sergipe, feita da gente. SE1. Oferecimento UNIT. Viva esse mundo de possibilidades. Inscreva-se até o dia 21. Olá, muito bom dia. Agora são 11 horas e 50 minutos. O SE1 chega até você com as principais informações dessa quinta-feira, dia 14 de maio. E um dos destaques de hoje é a prisão de um advogado por suspeita de estupro no município de Lagarto. De acordo com a polícia, ele violentou sexualmente a própria cunhada. Vamos falar também da falta de segurança na zona sul da capital. Nas últimas horas, 2 pessoas foram presas suspeitas de furtos. Vamos falar desse assunto com o repórter Rafael Carvalho. Oi, Rafael, bom dia. Oi, Lani, bom dia a todos. A gente vai trazer mais informações sobre essas 3 prisões em 2 casos e também orientações para a população colaborar com a polícia e reduzir a incidência de furtos nessa região da capital. Lani. Obrigada, Rafael. O Instituto Tecnológico de Pesquisas de Sergipe realiza uma operação para combater a venda irregular de cabos elétricos e fios aqui no estado. A repórter Ana Fontes vai estar com esse assunto e trazer mais informações para a gente. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia, Lani, bom dia a todos. Isso, além da operação, o consumidor também deve ficar atento em relação a irregularidades nesses materiais e a gente vai mostrar ao vivo o teste que é feito aqui no ITPS, justamente mostrando como tentar identificar essas questões que são encontradas aí pelos fiscais. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando, para que o consumidor fique atento nessa compra do material elétrico aí para sua construção. Daqui a pouquinho. Obrigada, Ana. Até já. Na semana do Dia Mundial da Reciclagem, vamos falar da importância dessa prática como geração de renda e também como redução de resíduos no meio ambiente. Esses são só alguns dos destaques do SE1 de hoje. Fique com a gente, vamos juntos até a 1h da tarde. Bom dia para você mais uma vez. A gente abre essa edição com informações sobre a prisão de um advogado suspeito de estupro no município de Lagarto. De acordo com a polícia, ele violentou sexualmente a própria cunhada. O homem foi localizado em Ribeirópolis após um cerco policial de agentes militares e civis. O crime teria acontecido ontem pela manhã na casa da vítima. Trata-se de um indivíduo de 45 anos, principal suspeito de violentar a própria cunhada na cidade de Lagarto. Segundo as investigações, ele usou o laço familiar para conseguir entrar na casa da mulher pela manhã e, aproveitando-se da fragilidade dela, cometeu o abuso. Após o crime, de acordo com a delegada, ele fugiu para Ribeirópolis, na região agreste, onde foi localizado. Autuado pelo crime de estupro, ele já está à disposição da Justiça e teve a sua prisão preventiva solicitada. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui de Sergipe, informou que instaurou um processo ético-disciplinar após a diretoria de prerrogativas ter sido comunicada da prisão do advogado que é inscrito nos quadros da instituição. A presidência solicitou à polícia informações, documentos e elementos probatórios relacionados ao caso, a fim de assegurar a adequada instrução do procedimento ético-disciplinar. A OAB informou ainda que o procedimento tramitará sobre sigilo absoluto e destacou que tem compromisso permanente com a ética, a dignidade da advocacia e com os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nas últimas horas, 3 pessoas foram presas suspeitas de furto na zona sul da capital. Ontem, pelo menos 2 lojas foram invadidas no bairro 13 de Julho. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o repórter Rafael Carvalho, que tem mais informações para a gente. Rafael, é com você. Lani, as imagens de câmeras de monitoramento foram fundamentais para a polícia chegar até essas pessoas suspeitas desses crimes de furtos.
a região da 13 de julho e casos vêm ocorrendo na Zona Sul. E a gente vai tratar sobre esses casos, falar sobre o trabalho da polícia com esse foco, com o Coronel Cirilo, que é comandante da companhia responsável, do batalhão responsável aqui da área. Seja bem-vindo, Coronel. Sobre as prisões, foram 3 prisões e 2 casos, é isso? Boa tarde, Rafael, Lana, todos os telespectadores. Nas últimas 24 horas foram presas 3 pessoas que estavam com essas práticas na nossa área de atuação. A gente está imbuído desse combate, a gente reconhece que existe uma incidência pequena, mas existe. É um crime que causa transtornos à população, principalmente aos empresários. E nós, em reconhecemos, nós mantivemos contato com nossos chefes e foi designado os delegados, os oficiais, para que nós trabalhássemos em conjunto. E dentro das 24 horas já vem uma pequena resposta, nós vamos prendê-los todos, porque os nossos policiais são muito bons e trabalhando em conjunto sempre atuaram de forma plena. Então, nós, nessas 24 horas, prendemos essas 3 pessoas. Uma delas é um cliente nosso já com a incidência grande nesse local. As práticas são da mesma forma, de forma furtiva, de forma silenciosa, sorrateira, seguem para as câmeras, quebram as câmeras e tentam arrombar os estabelecimentos naquele momento que as pessoas estão descansando. Então, nós demos uma resposta, ainda não à altura, porque a ideia é que nós possamos trazer a tranquilidade, né? São os delegados da área, os oficiais estão imbuídos dessa missão, é uma ordem do nosso secretário. Então, nós vamos fazer frente e vamos prender todos os demais dentro dos próximos dias. A gente percebe que aqui na capital não se tem o crime de assalto, né? O roubo, o assalto à mão armada com frequência, né? Tem casos pontuais, mas se vê mais esse tipo de crime acontecendo, furto por meio de arrombamentos. Houve um crescimento ultimamente? Não, o que aconteceu foi uma instabilidade nos números, né? Como a gente tem uma familiaridade, uma facilidade hoje de divulgar nas redes sociais, as pessoas acabam que tomam conhecimento, mas os números estão super controlados e existe uma incidência e a ideia é que não aconteça. Esse é o nosso propósito, estavam sem acontecer. Então aconteceram, a gente reconhece, mas nós vamos fazer frente, nós somos preparados, a nossa tropa é muito boa, nós trabalhamos em conjunto com os delegados. Pra você ter ideia, nós temos 2 delegados à frente desse caso, todos os delegados têm interagido conosco, então nós vamos fazer frente. Os policiais civis, os policiais militares estão imbuídos dessa missão e nós vamos fazer frente. É natural que aconteçam. Por vez ou outra, a gente tem a bandidagem, a delinquência, né? Ela tende a se insurgir, mas o nosso estado de Sergipe, nós temos feito um combate bem forte, bem contundente nesse tipo de ação. E esse trabalho conta com a colaboração da população, não somente denunciando, mas fazendo o que foi feito, né? Fornecer as imagens, verificar ali, né, na residência, estabelecimento comercial, se tem alguma imagem que possa colaborar com o trabalho da polícia. E cada vez mais a gente tem o monitoramento presente, ajuda muito. Então, a gente chama atenção para isso, que a população é um parceiro fundamental dentro do processo. Os empresários que sofrem o problema, a gente entende, nos fornecendo as imagens, nos subsidiando. Todos esses empresários foram visitados por essa pessoa, todos fizeram um boletim de ocorrência, foram muito bem orientados, mas a gente pede que a população nos ajude em que sentido? Como é que a população pode nos ajudar? Veja, a partir de meia-noite existe uma normalidade na cidade, um silenciar. Então, aquelas pessoas que estão trabalhando ali próximo daqueles estabelecimentos comerciais, como os vigilantes de rua, os porteiros, os garçons, a região de empresarial dos funcionários, quando perceberem um grupo de 2, 3 jovens andando furtivamente, às escondidas, procurando brechas, observando o ambiente ali sem menor pretensão, na verdade a pretensão é cometer o delito, que denuncie. Se for no momento do flagrante, ligue o 190, colabore conosco, porque esse tipo de investigação, nós estamos nessa região e nesse momento nós estamos com 3 viaturas agora, nesse momento mais pontual, atendendo, então rapidamente nós vamos dar resposta, como nós fizemos esses últimos 2 dias. Então a gente pede que a população nos ajude. Encontrou 2, 3 jovens, né, de forma furtiva, tentando observar um carro em baixa velocidade, observando o ambiente, que vocês possam ligar para o 190. Se for um crime que esteja continuamente, uma prática que você veja que é já continuadamente, né, aí sim, ligue 181 e aí você fornece um pouco mais de informação e a informação vai chegar nos delegados, nos oficiais, nos policiais na ponta da
da linha para que a gente possa resolver o problema. A ideia, Rafael, é que nós chamemos a comunidade, a sociedade civil para que se abrace. Nós pertencemos a ele. A ideia é que nós possamos juntos fornecer uma solução viável. O nosso estado é um estado seguro, mas por vezes nós não estamos em todos os locais a todos os momentos. Mas aquela pessoa que estivesse de posse de um telefone, de uma imagem, gravou e nos passar essas informações, prontamente nós vamos dar a resposta. Dessa forma vai ajudar, vai prevenir, né? Evitar que o crime aconteça. Qual a área aqui, quais os bairros da Zona Sul que mais tem despertado a atenção da Polícia Militar em relação a roubos e furtos? Então, essa parte do 13º é uma parte bem complexa, porque envolve todo o conglomerado comercial, hoteleiros, hotéis, os restaurantes. Né? Para você ter ideia, nós comportamos 14 bairros. A nossa área de atuação começa na Barão de Maruim e vai até o Mosqueiro. Então, toda a relação dos shoppings, o centro empresarial ali da 13 de Julho, jardins, né? Os hotéis, os bares, restaurantes, tudo é responsabilidade territorial do 13º Batalhão. E a gente se soma, a gente divulga, nós temos a nossa rede social, nós temos os canais de comunicação junto à Polícia Militar, o 190, 181, e nós estamos expostos. A ideia é que a gente se some e se insurja contra essa delinquência. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Os nossos policiais são muito bons e vão fazer frente sim a isso, sem problema nenhum. Ok, muito obrigado, Coronel Cirilo, que é comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar. Lani. Obrigada, viu, Rafael, também ao comandante. Ele falou de uma ajuda aí da população, né, muito interessante. Agora, infelizmente, Rafael, hoje em dia, né, principalmente nessa região, Aracaju tem uma característica muito comum que é de prédios. Né? Não é como antigamente que as pessoas à noite socializavam nas calçadas, né? Então, quando você está nas calçadas, conversando ali, pode ter uma visão melhor de quem está chegando ou tentando abordar algum estabelecimento comercial que possa estar fechado ali ou seja invadido. Então, as pessoas se recolhem mais em casa, né? E realmente é uma área muito extensa, né? Que fica de responsabilidade aí do 13º Batalhão. Mas a gente pede, então, e torce, né? Para que a polícia possa estar presente, né? Nesses locais, né? Nesses estabelecimentos comerciais, para que possa dar uma segurança melhor para esses comerciantes, né? Porque estão ali trabalhando e querem realmente uma segurança. Obrigada, Rafael, e comandante, também, mais uma vez, pelos esclarecimentos. E a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Léria, com o objetivo de desarticular um grupo investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação apura um esquema de fraudes envolvendo imóveis arrematados em leilões da Caixa Econômica Federal. 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Aracaju e no município de Nossa Senhora do Socorro. Segundo as investigações, o grupo arrematava imóveis em leilões da Caixa Econômica Federal e, em seguida, realizava vendas simuladas a terceiros ligados à organização. Por meio das negociações fictícias, os investigados conseguiam novos financiamentos junto à própria instituição financeira. De acordo com a Polícia Federal, o esquema permitia a liberação de recursos e a ocultação da origem dos valores. E 2 homens morreram após confronto com a Polícia Militar na SE 240, em Santo Amaro das Brotas. Segundo informações da PM, os 2 homens teriam ateado fogo em alguns barracos e efetuado disparos na ocupação Arauariú, em Santo Amaro das Brotas. A polícia foi acionada pela Guarda Municipal de Santo Amaro e informada que os suspeitos haviam fugido em direção ao povoado Jatobá, na Barra dos Coqueiros. No povoado Recanto dos Papagaios, a polícia localizou os suspeitos e iniciou uma perseguição. Na rodovia estadual, o carro da polícia bateu no fundo do veículo dos suspeitos, que foi encontrado na cabeceira da ponte. Os 2 suspeitos começaram a fugir e também atiraram contra os PMs, que reagiram e acabaram sendo atingidos por vários disparos. Eles foram socorridos e levados ao hospital de urgência, mas não resistiram aos ferimentos. Com os 2 suspeitos, a polícia apreendeu 2 capuzes, uma pistola 9mm e um revólver calibre 38, ambos com munições. E o Instituto Tecnológico e de Sergipe, de pesquisas aqui do estado, realiza a Operação Energia Segura. Essa operação tem como objetivo coibir a venda irregular de cabos elétricos e fios no estado. Quem tem essas informações sobre essa operação é a repórter Ana Fontes. Oi, Ana, bom dia para você. Mais uma vez, as informações com você.
Isso, bom dia, Lani, bom dia a todos. Uma fiscalização super importante, Lani, porque tira de circulação aí cabos e fios elétricos que estão com baixa qualidade nessa produção e são um risco para a questão de incêndios, curtos-circuitos. E a gente conversa a partir de agora com o diretor-presidente aqui do ITPS, o Cacá Andrade, que vai trazer para a gente informações sobre essa operação que vocês já fazem, né, há algum tempo, alguns anos, e é uma operação que realmente tira de circulação esses materiais de baixa qualidade que representam um risco aí para a população, né? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos vendo agora. Efetivamente, o objetivo dessa operação é conscientizar as pessoas daquilo que deve fazer no ato da compra, inclusive os comerciantes, mas, acima de tudo, de retirar do mercado fios e cabos, que são as principais causas de acidentes domésticos, né, que possam estar sendo disponibilizados no mercado com qualidade inferior ao que as normas determinam. Os fios e cabos têm um percentual de cobre, né, e cobre é 70% do custo desse material, e fabricantes mal intencionados e com o objetivo de conseguir mercado, eles adulteram isso, reduzem a quantidade de cobre, colocam outras ligas metálicas, e isso faz com que aumente a resistência da passagem da corrente elétrica no fio. Eles aquecem e dentro da tubulação podem, né, derreter também aquela camada protetora, né, aquela capa protetora que também é para ser anti-chamas, e às vezes são produtos que derretem, que queimam. Então isso gera curto-circuito e queima seus equipamentos, aumenta o consumo de energia e gera incêndios. E a gente tem para mostrar aqui justamente esse teste que é feito, né, aqui no ITPS. A gente vê aí, Lani, esse fio vermelho, né? A gente até, quem é leigo, olha de primeira, aparentemente tudo ok, tem cobre dentro direitinho, mas veja só, elas vão fazer o teste aí, o Cacá vai explicar para a gente o que tem de irregular aí nesse material, né? Pois é, o fio aparentemente, né, para o cidadão leigo, vai lá, né, pode até ter o selo do Inmetro, esse selo pode até ser adulterado, mas os nossos fiscais, de acordo com a experiência, já observam, né, internamente o fio e verificam que todos os fios que a gente comprar, eles têm que ter impresso, né, em alto relevo a espessura dele, 2,5 milímetros, 4 milímetros, e também a marca do Inmetro. Então, esse é um indicativo. Um outro indicativo é se você conseguir abrir o fio, verificar que ele não é todo de cobre. Outro indicativo também que se deve olhar é, às vezes, você pegar marcas diferentes de fios e um ser bem mais leve que o outro. Outra coisa também que precisa desconfiar é do preço. O preço é um elemento de decisão, mas você vai levar para casa, se você levar para casa um produto de baixa qualidade, ele vai consumir mais energia, e essa diferença do preço da compra, ela vai ser superada pelo alto consumo de energia. A gente mostra ali que elas estão olhando, a gente viu, Lani, que o cobre, né, aparentemente está tudo ok, mas ali tem outros materiais, justamente eles já detectaram que esse material que foi recolhido durante essa operação, ele é um material que está com baixa qualidade, justamente porque tem uma mistura ali, a gente aparentemente não vê, mas os fiscais já viram aqui, justamente eu queria que Marcos Ricardo pudesse mostrar lá o quanto está dando na resistência desse fio que é de 4 milímetros, é isso? Pois é, esse fio aí, ele era para ter um nível de resistência de 4,75, ele está provavelmente aí com mais de 20. Isso quer dizer que ele está oferecendo uma resistência muito grande à condução da corrente elétrica. Então ele aquece, e a gente já observou também que esse fio aí que está sendo apresentado, ele não tem em alto relevo a marca, né, da espessura dele, e também a marca em alto relevo do Inmetro, revelando aí um indicador de que esse fio não passou pelos testes necessários do Inmetro, que é para proteger. Então, o fio na construção das nossas casas não é um detalhe, é uma peça importante. Ele é comparada às veias, às nossas veias, que percorrem todo o corpo. Por onde a gente andar nas nossas casas, tem fios. Então, considere esse item como um item extremamente importante, e na hora de decidir pela compra, né,
priorize a questão dessas informações que a gente tem. E desconfiando, a gente vai até dizer aqui de primeira mão que a gente vai ofertar o teste gratuito para você que comprar um fio no mercado, que quiser vir aqui no ITPS, traga naturalmente com as informações, com nota fiscal, né, com todas as informações. A gente faz o teste gratuito e observando que ele está irregular, não vamos fazer a autuação devida. Inclusive, esse que a gente viu agora, a embalagem, né, que é vamos dizer assim, o consumidor tem primeiro acesso, tem um selo, aparentemente, do Inmetro, mas, na verdade, é falso, né? É falso, pois é. Então, também nós estamos enfrentando essa situação, né, de ter o selo do Inmetro e de estarem falsificando isso aí. Mas outro detalhe, né, Ana, é assim, que os comerciantes que são, no primeiro momento, consumidores e, às vezes, compram com a boa intenção, eles podem também estar sendo vítimas dessa fraude, né, que é um crime. Agora, o que a gente precisa dizer para o comerciante é que não tenha receio, se você comprou um fio, você mesmo pode vir testar aqui, porque toda a autuação, todo o prejuízo, né, as eventuais retenções e apreensões que a gente fizer, elas são debitadas exatamente na conta do fabricante, que ele é o responsável, e a gente quer atingir exatamente a origem do problema, para que ele não chegue para nós consumidores e gerem aí prejuízos, queimando equipamentos, né, seus eletrodomésticos, e o pior o curto-circuito, choque elétrico, enfim. E chegando no inverno, a questão do aumento da umidade aumenta mais ainda os riscos de choques elétricos. E esse material que é recolhido, quando os fiscais observam, né, na loja que eles estão fazendo a fiscalização, que tem indícios realmente de fraude, eles trazem para cá para fazer esse teste, mas às vezes só eles que conhecem bastante, olhando, já veem lá que tem alguma coisa errada, né? Isso, é a experiência que os fiscais vão tendo, vão observando, né? Então, essa questão de peso, né? Cobre tem um determinado peso, então, como é que um fabricante que tem fio de cobre da mesma espessura tem uma diferença grande de peso? Então, você já observou ali. Outra coisa, preço, cobre é caro, cobre é a parte mais, como eu disse, 70% do custo de um fio é cobre. Então, onde é que eles vão tentar economizar? É exatamente onde é a espinha dorsal do problema, que é o cobre, que é quem faz conduzir a corrente elétrica e que faz com que você não tenha problemas, né, com curtos-circuitos e incêndios na sua casa. Eu vou mostrar mais uma vez, vou pedir aqui justamente para... Eu fiquei impressionada, viu, Lani? Por isso que eu queria mostrar os dois juntos, porque aparentemente você olha e é tudo cobre, mas não é, viu? Porque, olha, o material, tá vendo? O cobre, ele tem um brilhozinho a mais, esse aqui está misturado, não é isso? E a gente observa isso e passa, né? Se passa, o consumidor não tem condições. Então, por isso que é importante o teste, né? Pois é importante que a gente faça esse teste, que o objetivo é proteger o cidadão. Então, esse é o nosso objetivo, é a nossa missão e nós vamos fazer, né, cumprir essa missão para proteger o nosso cidadão. A gente agradece a participação, né, aqui do ITPS, o representante e as meninas também que colaboraram com o teste, mostrando essa importância, né, de se observar. Lani, é com você. Obrigada, Ana, o Cacá também. Acho que o primeiro passo seria ir numa loja oficial, né? Você estando numa loja oficial já evita aí o risco de comprar material falsificado. Obrigada, Ana, Cacá também, né, o diretor-presidente do ITPS, pelas informações. E a gente vai agora para o intervalo. A seguir, Sergipe ultrapassou 900 mil carteiras de identidade expedidas. Isso representa mais de 40% da população do estado, com um novo modelo de identificação civil. Vamos para o intervalo agora, com imagens ao vivo. Agora, 12h13, imagem aí da Praça da Bandeira, Hermes Fontes, nessa região aí da Pedro Calazans também, Avenida Desembargador Mainar. A gente volta em instantes. Foi sepultado na manhã de hoje o corpo do ex-procurador do Estado, Luiz Carlos da Silveira Melo, de 81 anos. Natural de Capela, Luiz Carlos iniciou a carreira na área policial. Na década de 1980, comandou delegacias em Aracaju, Laranjeiras, Maruim e São Cristóvão. Em seguida, se afastou da atividade policial para assumir a função de procurador do extinto Departamento de Edificações Públicas.
Também esteve à frente de procuradorias jurídicas de outros órgãos estaduais, como o CEOP, o DR e o DETRAN. Se aposentou em 2003, mas continuou atuando como advogado. Luiz Carlos da Silveira Melo deixa companheira, 7 filhos, 23 netos e 11 bisnetos. Nossa solidariedade aos familiares e amigos. E termina no início da tarde de hoje as inscrições para comercialização no Arraiá do Povo e na Vila do Forró. O repórter Rafael Carvalho está no local onde está acontecendo o atendimento para a população. A gente mostrou ontem, Rafael, nos nossos telejornais, uma movimentação muito grande, muita gente que estava aí à procura dessa inscrição, a demora nesse atendimento. Como é que está hoje aí? Lani, ainda muita gente por aqui, mas a situação está bem diferente de ontem, como a gente observa. Ontem a gente registrou fila no entorno aqui do Teatro Ateneu, agora a gente percebe que do lado de fora tem esse pessoal aqui aguardando, né? O pessoal sentado, e tem muita gente mesmo. É aqui dentro, eu vou entrar com o Lucas Andrade aqui no teatro, para a gente mostrar como está esse atendimento, vai e vem de pessoas. Nessa antessala do teatro, né, acontece já um atendimento, mas lá dentro é que está sendo realizado todo o procedimento, né, o principal procedimento que está sendo feito pela FUNCAP, né? Muita gente interessada em comercializar no Arraiá do Povo e Vila do Forró. Vamos entrar aqui. Olha só, pessoal, todo mundo sentado praticamente, lá no palco sendo feito o atendimento. E eu vou conversar com o Daniel Cabral, que é diretor de eventos, para a gente saber mais ainda como está esse segundo dia e o último, né, Daniel? Bem-vindo ao SE1. Explica para a gente a organização hoje aqui. Já evitou bem as filas, né? Boa tarde. Hoje a gente duplicou o atendimento, duplicamos as pessoas, né? Vocês podem ver atendimento, todo o tratamento, de uma certa forma, para o empreendedor ambulante, né? São 410 vagas, 410 oportunidades para esse período no Arraiá do Povo, para que as pessoas possam comercializar seus produtos, né? Possam gerar renda, ter a sua renda nesse período. Então aqui o pessoal está sentado aguardando sua senha. Hoje a gente está com a previsão de atender mais de 2.000 senhas hoje, né? Então ali está mostrando 635 senhas, só que cada proponente ele pode estar se inscrevendo 2 vezes, né? Então ele pode estar se inscrevendo seu familiar, né? Às vezes a pessoa não tem oportunidade, não pode ter a oportunidade de estar vindo. Então ele pode estar trazendo a inscrição do seu filho, a inscrição do seu marido. Então assim, cada proponente, cada empreendedor ambulante, ele pode estar fazendo 2 inscrições. E também a inscrição preferencial, que a gente já atendeu mais de 700 hoje, que não está mostrando no painel. E ontem foram quantos atendimentos? Ontem a gente atendeu mais de 2.500 atendimentos, né? 2.500 inscrições foram feitas ontem. Atendeu todas as expectativas, uma quantidade que duplicou do ano passado de inscrições. Então isso mostra, de uma certa forma, o sucesso que é o evento de geração de emprego e renda. Como vai ser o encerramento logo mais? Até 1h a gente, como não há mais fila, né? Então quem chegar até 1h a gente distribui a senha e até o final a gente faz um atendimento até a última senha. E aí no próximo sábado às 10 horas da manhã, aqui no Teatro Ateneu, vai ter o sorteio. Lembrando também que esse sorteio vai ser transmitido por forma da rede social da FUNCAP e também vai ficar registrado no YouTube da FUNCAP com toda a transparência, um processo com maior transparência para que as pessoas possam ver como foi esse processo de seleção desses ambulantes. Eles vão comercializar nos 2 meses de eventos, né? Junho e julho, tanto na Vila do Forró quanto no Arraiá do Povo, na parte interna. Isso. São 4 períodos, na verdade, né? No Arraiá do Povo é um período de 15 dias para cada proponente que for sorteado, e na Vila do Forró é um período de 30 dias. Os arredores, os ambulantes que ficam arredores, o sorteio será feito pela Prefeitura. O Arraiá que fica durante 2 meses, né? A Vila do Forró é só em junho. Não. O Arraiá é o inverso. O Arraiá do Povo ele fica só em junho, durante os 30 dias, e a Vila do Forró que fica junho e julho. É isso mesmo, muito bem. Então são 410 vagas
para comercializar em diferentes áreas ali, né? Tem os diferentes empreendedores, né? Dos pequenos aos maiores. Isso, são diferentes empreendedores de drinks, isopor, baleiro, churros, são várias categorias, de uma certa forma, ampliando, né? Os restaurantes também? Não, aqui tem os restaurantes também, mas nesse caso aqui, especificamente, a gente está dessas categorias que são dos empreendedores ambulantes, né? Empreendedores de diversos, que é alimentação, de churros, maçã do amor, amendoim, baleiro, enfim. Esses empreendedores ambulantes que estão aqui para essa oportunidade de geração, emprego e renda. Muito obrigado, Daniel Cabral, que é diretor de eventos da FUNCAP. Ilane. Ô, Rafael, por favor, só pergunte um pouquinho mais a ele sobre esse sorteio no sábado, às 10 da manhã. É um sorteio eletrônico, as pessoas vão estar aí também. E após esse sorteio, quem for sorteado, o que vai fazer? Sobre o sorteio ainda no sábado, como vai ser o horário? É um sorteio eletrônico? E a partir daí, quem for sorteado, como vai ser? O sorteio eletrônico é por uma plataforma eletrônica. Ele vai ser transmitido aqui por um telão, transmitido também ao vivo na rede social. E daí, sendo sorteado, vai ser sorteado por categoria. Após o sorteio, tem um prazo que vai ser emitido a taxa de permissionário, o prazo de pagamento. E também vai ser sorteado os suplentes. O que é que acontece às vezes? Durante o sorteio a pessoa não comparece para finalizar seu cadastro, então vai ser chamado sucessivamente os suplentes. Ok, Ilane. Davi, Rafael, Daniel também pelos esclarecimentos. E agora chegou o momento de falar, né, do seu problema, da sua comunidade. O nosso quadro Chama o SE1 que Resolve. A gente mostra agora a reclamação dos moradores da cidade de Itabaianinha. Por lá, um buraco está tirando o sossego da comunidade. Estamos aqui com um problema sério, um buraco aqui, os carros, já caiu um rapaz de moto e os carros aqui batendo direto. Tem um rapaz que tem um estabelecimento aqui, ó. Ele está sem poder abrir porque quando os carros passam, essa lama podre, joga no estabelecimento dele. E ele já conversou com as pessoas, principalmente com o secretário da prefeitura, disseram que vinha consertar e não veio consertar o problema, entendeu? Aí nós estamos sofrendo sem saber a quem apelar. A Prefeitura de Itabaianinha informou que o buraco foi provocado por um vazamento de água. A empresa Iguá já foi acionada para fazer esse reparo e só após esse conserto, o reparo do asfalto deve ser feito pela Prefeitura. Lá no bairro Lamarão, a reclamação é com relação a um trecho da Avenida Lamarão após a resolução de um problema de vazamento. Essa é a minha residência aqui, ó. Fizeram a instalação lá na minha parede, a água lá e a bagunça tá aqui assim, ó. Pra gente entrar com o carro nessas duas casas aqui, sujando tudo. Olha, seu Edivaldo, bem difícil mesmo a situação aí na sua rua. A Iguá Sergipe informou que uma equipe operacional será direcionada ao local ainda hoje. Se isso acontecer, o senhor nos informe. Se isso não acontecer também, volte a nos mandar uma mensagem, né, para a gente atualizar essa situação. E já no Mosqueiro, um poste da Avenida Rio Real está dificultando a passagem de ônibus e moradores cobram uma solução. Esse posto aí está atrapalhando o ônibus fazer o retorno para pegar Taubaté. Na maioria deles está seguindo aqui, ó. Direto aqui, mas não está indo para Taubaté, que é o 501, que está vindo agora, o 501, São José, devido a esse posto, olha o ônibus aí, é esse aí, 501, devido a esse posto, eles não estão seguindo a Rua Real, que é essa aqui, e está tendo muita dificuldade para eles fazer o retorno para lá, aí quer dizer, eles estão seguindo aqui direto, Estão fazendo esse retorno aqui, ó. Ele vem aqui, segue direto, porque aí tem que fazer esse retorno aqui, ó. Ele faz esse retorno, porque esse posto aqui não está saindo. Então, esse posto tem que ser retirado. Já teve muita reclamação da comunidade. Bem difícil mesmo. Olha, a Energisa informou que o poste foi instalado de forma regular, segundo arruamento previsto pela Prefeitura na Avenida Real, no bairro Mosqueiro. Diz que para o deslocamento ou remoção é necessária a solicitação formal
com custo pela prefeitura ou cliente nos canais oficiais da empresa. E ontem nós exibimos aqui no SE1 uma reclamação do bairro Bugio, aqui na capital. A situação foi resolvida. Chamo o SE1 que resolve, viu? Passando para agradecer aqui, o serviço foi feito e concluído ontem, viu? Obrigado a todos aí da TV Sergipe. Serviço concluído. E caso você tenha alguma queixa sobre a situação da sua comunidade, pode entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 981169448. Você precisa gravar, é indicado, né? Melhor gravar com o celular na horizontal e é importante se identificar e informar a situação e o local onde acontece o problema. O fato ou fake verifica uma mensagem que diz que a Receita Federal teria pedido esclarecimentos a um homem por fazer transferências via Pix no valor de R$ 1.500 para ajudar a filha a pagar o aluguel, isso todos os meses. A outra checagem envolve um vídeo que viralizou por supostamente mostrar 2 gêmeos recém-nascidos com uma diferença enorme de tamanho. Mais informações com a Paula Paiva. Começo falando de publicações que afirmam que a Receita Federal teria pedido esclarecimentos a um homem que transfere todo mês R$ 1.500 para ajudar a filha com o aluguel. O texto diz que esses valores teriam sido interpretados como doação não declarada. Mas isso é mentira. O Fato ou Fake procurou a Receita Federal, que afirmou que esse tipo de notificação não faz sentido. O imposto de renda incide sobre a renda. A Receita informou que movimentação financeira não se confunde com renda ou lucro e que, por isso, uma notificação desse tipo não faria sentido. O órgão também afirmou que não recebe informações sobre movimentações individuais e nem a forma como elas foram feitas, se foi Pix, depósito ou transferência. E ainda reforçou, não há notificação de contribuintes apenas pelo volume de transações. Gente, e um vídeo com milhões de visualizações também chamou atenção nas redes sociais. Ele mostra 2 bebês supostamente gêmeos numa incubadora, mas eles têm tamanhos muito diferentes. Um é bem pequenininho e o outro bem maior. A legenda diz que eles nasceram assim, o que surpreendeu a família e a equipe médica. Mas isso é falso. O Fato ou Fake dividiu o vídeo em vários frames, ou seja, imagens paradas. A partir dessas imagens foi feita uma busca reversa. É uma técnica que permite encontrar onde aquela mesma imagem ou imagens parecidas já apareceram na internet. E aí foi assim que a equipe chegou à publicação original. O vídeo estava na página de uma artista alemã que fabrica aqueles bebês reborn, sabe? Aqueles ultra realistas. Ela contou ao Fato ou Fake que alguém pegou o vídeo dela e usou as imagens para criar essa história falsa. Você já sabe, para saber tudo o que é Fato ou Fake, entre em g1.com.br/Fato ou Fake. Termina amanhã o prazo para que a população participe da consulta online sobre o orçamento municipal do próximo ano. O debate presencial sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias reúne gestores e líderes comunitários. Uma comunidade e suas demandas, necessidades que surgem na medida que a população vai crescendo. Seja a construção de áreas de lazer, unidades de saúde, mais escolas, pavimentação. Serafim representa uma dessas comunidades da capital, o Nova Liberdade, no bairro Olaria, e conhece essa realidade. A gente vai reivindicar algumas coisas que nosso bairro precisa e está aí há muito tempo precisando. A saúde, entendeu? Pavimentação, uma qualidade de vida melhor que a gente está precisando há muito tempo. Para ouvir essas reivindicações e sugestões da população, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão realizou a primeira audiência pública presencial da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, no auditório da Prefeitura. Gestores e representantes de comunidades participaram do evento. As pessoas têm se manifestado, têm dado sugestões. A gente faz um filtro dessas sugestões que são dadas pela população para que a gente possa organizar nossas ações com planejamento, para que essas ações possam realmente trazer um resultado efetivo à população. Um espaço para debates e apresentação de ideias que vão ajudar a identificar as prioridades que devem nortear a gestão municipal na aplicação dos recursos orçamentários na administração da cidade no próximo ano.
Por muitas vezes a população indica melhorias, qualificações que devem ser realizadas no nível macro. A partir da audiência pública e da consulta que está aberta desde o dia 30 de abril e vai até o dia 15 de maio, a gente consegue ouvir a população identificando-se por bairro e qual é a necessidade efetiva daquela localidade. Então a gente consegue ter uma escuta mais ativa e mais direta para que a gente, enfim, consiga dar a diretriz na LDO e finalmente mais à frente na LOA a gente consiga aplicar as políticas públicas necessárias. A LDO é uma das peças essenciais para o planejamento orçamentário do município. Nós temos 3 peças orçamentárias que não tem uma mais importante que a outra, uma consolida a outra. Nós temos o PPA, a LDO e a LOA. Então elas devem ser interligadas e a LDO hoje é um instrumento. O momento da LDO hoje é um instrumento. A partir do momento que o PPA definiu todas as metas e prioridades, a LDO vai dar a diretriz e a LOA vai vir a fixar, de fato, a execução do ano subsequente. Além dessa primeira audiência presencial, a Prefeitura já vem disponibilizando uma consulta online para que a população possa encaminhar sugestões que serão priorizadas dentro do orçamento do município. Essa consulta online ela começou no final do mês passado e segue até a próxima sexta-feira, dia 15. Mas as audiências presenciais vão continuar. Para quem vivencia essas dificuldades no dia a dia no município, esse formato de escuta ativa da população é importante. Eu resido aqui há quase 50 anos no conjunto e os problemas são grandes. Por exemplo, de ponto de ônibus mal estruturado, buracos na comunidade, que a comunidade possa estabelecer a necessidade da comunidade e tentar resolver os problemas que existem em toda a comunidade de Aracaju. E Sergipe ultrapassou 900 mil carteiras de identidades expedidas. Isso representa mais de 40% da população do estado com o novo modelo de identificação civil. Ainda era cedo e muita gente já aguardava atendimento na sede do Instituto de Identificação no bairro Getúlio Vargas, na capital. A procura é pela nova carteira de identidade nacional, documento que vem substituindo o antigo RG e unificando o número de identificação pelo CPF. Eu vim aqui atrás da digital, que facilita tudo. Vai ser CPF, RG, vai ser CNH, toda a documentação em uma só. Vai facilitar bastante. O senhor está precisando tirar a sua carteira nova por quê? A sua já está vencida, o senhor quer logo a nova? A minha já venceu e eu preciso do documento. Na sede do Instituto, o atendimento começa às 7 horas da manhã e vai até às 5 da tarde. Além dessa unidade, o serviço também está disponível em mais 75 pontos de atendimento espalhados pelo estado. O cidadão tem até 2032 para atualizar, desde que esse documento tenha menos de 10 anos de expedido. Então, o que chegar primeiro. Então, o cidadão que está nos assistindo, ele olha a sua carteira de identidade. Se tem menos de 10 anos de expedido, ok. Mas se tem mais de 10 anos, entre no site da Secretaria de Segurança, vai vir uma lista completa de todas as nossas unidades de atendimento, vê qual é a mais próxima e busca serviço para ter a emissão da nova carteira de identidade nacional. A emissão da Carteira Nacional de Identidade começou a ser realizada em janeiro de 2024. De lá para cá, Sergipe ultrapassou a marca de 920 mil documentos emitidos. Isso representa mais de 40% da população sergipana já cadastrada no novo modelo. Desde 2023, os investimentos começaram a chegar de forma massiva. A gente está falando de mais de 30 milhões de investimentos do Estado e governo federal para garantir que o cidadão tivesse acesso à carteira de identidade nacional. E com isso, atingimos agora, começamos a colher os frutos desse investimento, do aumento da capacidade de atendimento. Olha aqui, nós estamos na porta do Instituto de Identificação e antes era comum aquela fila quilométrica na porta do Instituto de Identificação, coisa que não é mais uma realidade. O documento é gratuito na primeira via e, para ser emitido, o cidadão precisa apresentar apenas a documentação necessária. A carteira de identidade nacional, como único documento obrigatório, é o registro civil, a saber se o cidadão é solteiro, a sua certidão de nascimento. Cidadão casado, certidão de casamento. Divorciados e viúvos, a certidão de casamento com averbação, seja do divórcio, seja da viuvez. É fundamental, no momento do atendimento, apresentar esse documento original e ele deve estar legível e sem rasura. Uma vez preenchendo esses pré-requisitos,
o cidadão tem sua carteira de identidade nacional. No caso dos PCDs, se o cidadão tem alguma deficiência e quer informar isso na carteira de identidade, no momento do atendimento ele apresenta um relatório ou um laudo médico e isso será colocado no documento. A nova carteira traz um número único de identificação válido em todo o país. O documento conta com elementos de segurança físicos e digitais, dificultando fraudes e evitando que uma mesma pessoa tenha diferentes registros de identidade. É mais seguro, né? A gente já li sobre o novo procedimento que inibe, né, as fraudes, enfim. É mais seguro pra gente. E você está precisando aí tirar já a sua? Muito, tem mais de 10 anos a minha. Estou muito feliz. O prazo para a entrega da Carteira Nacional de Identidade é de até 8 dias. Antes de trabalhar, dona Sônia passou na sede do Instituto de Identificação para pegar o documento dela. Eles mandaram que eu viesse. De 5 dias a 10 dias. Terça-feira, fez 8 dias. E aí já foi rapidinho? Foi rapidinho. A gente vai para o intervalo agora. A seguir, vamos falar da Semana do Dia Mundial da Reciclagem. A gente vai falar da importância, dessa prática como geração de renda e redução de resíduos no meio ambiente. Agora, 12 horas e 37 minutos. Imagens para você agora da Avenida Francisco Porto, aí Hermes Fontes com Francisco Porto. Trânsito super tranquilo agora nesse início de tarde. A gente volta já. Essa é um de volta para te contar que o cantor Leone, o Nobre, grava hoje um novo projeto audiovisual. O evento é gratuito e acontece na Praça General Valadão. A repórter Ana Fontes está com o cantor e tem as informações para a gente. Ana, com você. Tudo pronto, tô vendo aí, né? Tudo arrumado. Quase tudo pronto, viu, Lani? O palco já está montado, aí já dá, né, uma ideia de como é que vai ser esse final de tarde, início de noite aqui, com muito arrocha. E ele que tá só sorrisos aqui, né? Ele já sorri bem, mas hoje ele tá super alegre. Tô muito feliz. Leone, o que é que o público pode esperar, né, desse trabalho que você vai realizar hoje com essa interação com o público, né? Boa tarde. Um projeto que a gente vem idealizando há algum tempo, de gravar aberto ao público, chamar a galera justamente para gerar mais empregos aqui para os ambulantes, para a galera vender, para a galera conseguir se aproximar justamente da gente, o povão, né? A galera que gosta do trabalho, do arrocha, do brega, a galera que está saindo do serviço, 4h30, 5 horas, para vir para cá, a gente vai ficar até umas 10h30 por aí. Então, a galera que justamente precisa de curtir. E a gente vem idealizando isso há algum tempo e graças a Deus deu certo pra gente gravar aqui nessa praça, Praça General Valadão, galera. Então, você que tá em casa, coloca aí, Praça General Valadão e vem pra cá que vai ser incrível, vai ser top demais o Brega do Nobre. E você já vinha se planejando, lógico, fazer esse trabalho, que não é o primeiro audiovisual, mas assim, de uma forma diferente, e esse repertório, né? Como é que você foi pensando pra fazer hoje à tarde? Eu, Silas e Douglas, a gente, lá no estúdio do R5, a gente separamos, fizemos uma peneira aí de umas 20 músicas, aí fomos separando, sobrou 5 músicas inéditas, que nunca foram gravadas, então 5 músicas que a galera vai conhecer aqui, 5 músicas que a gente vai trabalhar, tanto com os artistas que eu convidei, quanto comigo mesmo, que a gente vai gravar com parceria com o Thiago Aquino, com o Luanzinho, com o Liene Show. Todo entendeu? mundo aqui no final. E a galera, só música inédita também. Então vamos mostrar pra quem tá em casa como é que vai ser a pegada aqui. Vamos de anota a placa? O Brega do Nobre, vambora, vambora! Uma mulher empoderada, quando decide tirar alguém da sua vida, tira. Mulher só tem uma palavra, acabou, não volta por nada nessa vida. Tu foi bagunçar com a pessoa errada, mulher assim não leva deboche pra casa. Ela é mel, mas também sabe ser malvada, te passa pra trás e você nem anota a placa. Vem, 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 essa morena aí nunca mais você vai ter. Vai ver ela beijando, ela voando nos rolê. Quando você notar o que você deixou de ter, vai doer, vai doer. Essa morena aí. Reforça aí o convite para logo mais.
Galera, logo mais 4h30, às 16h30, conto com a presença de vocês aqui na Praça General Valadão. O Brega do Nobre 2.0 tá aqui. Vambora. E é isso aí, além dele, outras participações com certeza, né, Lani? Vai ser um final de tarde, início de noite, com muito arrocha, muita alegria e participando desse trabalho, mais um trabalho desse lacartense, né? Sergipano. Do povoado Brasília pro mundo. Muito bem. Sucesso pra você, Lani. A turma gosta demais, Ana. Eu desejo um show maravilhoso pro Leone, pros convidados dele também. A turma vai prestigiar com certeza. Um abraço para todos. A gente muda de assunto, agora vamos falar de trânsito. Um dos temas abordados em campanhas de educação no mês de maio é a segurança no trânsito. Em memória das vítimas de acidentes envolvendo veículos, são realizadas ações para conscientizar a população sobre os números crescentes de pessoas que morrem ou são sequeladas a cada ano. André Alexandro Gomes Cursino tinha 21 anos e trabalhava na construção civil. Ele também era amante da velocidade em duas rodas. André era o filho mais novo de Dona Eli Regina. Por causa da combinação álcool e direção, ele acabou morrendo em um acidente no dia 7 de outubro de 2016, quando voltava de uma festa. O André, ele foi para uma festa com os colegas, né, saiu de casa à noite. Né? E, inclusive até eu pedi para ele não ir, porque ia de moto, ia ter bebida, tudo, né? E quando foi na madrugada ele não retornou, né? Quando foi pela manhã, dos colegas dele que foram com ele, chegou lá em casa me entregando, perguntando por ele. E eu disse, não, o André não chegou, porque ele saiu daqui com vocês. Uma dor que se une à de tantas famílias país afora. Até o mês de maio deste ano, já foram registrados 480 sinistros com vítimas em Sergipe, de acordo com o Detran. Número que reforça a necessidade de atenção constante e consciência de todos os envolvidos no trânsito. Dentro do Maio Amarelo, o dia 7 foi escolhido como o Dia Nacional em Memória das Vítimas do Trânsito, data celebrada hoje, neste encontro que reuniu representantes do Detran, Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos de trânsito. Essa data traz para a gente uma reflexão. Não é só sobre números, mas vidas que infelizmente foram ceifadas no trânsito. É um momento de reflexão e traz para nós, para cada um de nós, a responsabilidade dessa participação no trânsito. Precisamos ter essa consciência que no trânsito eu tenho a responsabilidade. Não é só o motorista, não é só o motociclista, mas todos nós que fazemos parte desse trânsito, em ter essa consciência em que podemos transformar esse trânsito num trânsito mais seguro, com mais responsabilidade. É sempre bom a gente não deixar que isso se perca, que virem números, que se esqueçam do impacto que o trânsito faz nas vítimas dessas pessoas, dessas vítimas e de seus familiares, né? Que deixam de forma abrupta o convívio familiar e a gente é um impacto que a gente não consegue nem mensurar, mas é importante a gente estar sempre relembrando e reforçando nosso trabalho de fiscalização, trabalho de educação, de conscientização para que novas vítimas não venham a terem suas vidas ceifadas no trânsito. Muitas vidas poderiam ser poupadas com mais respeito ao Código de Trânsito brasileiro. Esse tipo de ação é importante para que a população se conscientize cada vez mais da importância do trânsito na vida de cada um. Inclusive que tem esse tipo de ação com maior frequência. O BPTran, ele vem juntamente com o Detran promovendo o ano inteiro essa conscientização por meio de blitz educativas, que a blitz não tem só a função de fiscalizar, mas de educar, bem como promovendo palestras. Sempre que convidado nós estamos lá para promover essa educação no trânsito. Eli, que há 10 anos convive com a dor da perda do filho, faz um alerta aos mais jovens. O conselho que eu dou é os jovens, porque jovens eles querem viver aquele momento, não é isso? Principalmente a euforia, né? E os momentos da adrenalina. E eles acham que aquilo ali é uma felicidade só que é uma felicidade momentânea para aquele momento. Se eles parassem, né, refletissem e analisassem a vida deles, que a vida não é somente dessa forma, tem outras coisas para se viver, sem viver com o álcool e a direção que não combinam, né? Seria bem melhor, né? Porque álcool e direção nunca combinou e nem nunca vai combinar, né?
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça acatou a denúncia do Ministério Público do Estado e tornou réus os 2 guardas municipais acusados de abuso de autoridade contra flanelinhas durante uma festa carnavalesca no bairro 13 de Julho, aqui na capital, em fevereiro do ano passado. Inicialmente, o juiz da primeira instância rejeitou a denúncia. O MPE recorreu da decisão e hoje a Câmara Criminal decidiu pela acusação formal dos guardas. A defesa deles, que é feita pelo advogado Guilherme Maluf, informou que vai recorrer da decisão por entender que não houve prisão fora das hipóteses legais. E vamos ver agora o que é destaque no Jornal Hoje com o Roberto Kovalik. Olá, a gente se encontra daqui a pouco no Jornal Hoje e você vai ver a nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes no Banco Master. Um dos presos hoje foi Henrique Vorcaro, pai do dono do banco, Daniel Vorcaro. Henrique é suspeito de ser o operador financeiro do grupo que intimidava empresários e jornalistas. A decisão do ministro André Mendonça menciona a relação de Daniel Vorcaro com o operador do Jogo do Bicho. A investigação afirma que ele era responsável por intimidar desafetos do banqueiro. Uma reportagem especial mostra como os drones estão mudando as guerras. São baratos e têm capacidade de destruir um tanque de guerra. Aqui em São Paulo, a polícia prende a avó e a madrasta do menino de 11 anos encontrado morto dentro de casa. As duas confessaram que sabiam que o pai, que também está preso, mantinha a criança acorrentada. E o que fez o rio Tietê amanhecer com uma imagem assustadora? Estava coberto por uma espuma tóxica que representa um risco para a saúde. Órgãos ambientais estão em alerta. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Até lá. Hora do quadro Bicho Solto. Vamos ver os pedidos dos tutores. Gente, esse cãozinho está perdido na Rua 7 do Conjunto Maria do Carmo, em Nossa Senhora do Socorro. Ele está utilizando uma coleira e parece estar sentindo muita falta da família tutora. Se você reconhece esse animal, então entre em contato pelo 996562018. Bizuíco é esse gatinho que desapareceu na região do centro de Aracaju, no trecho entre as ruas Siriri e Propriá. 999651999 é o contato para quem tiver notícias desse fofinho. Do bairro Aruana, chegou o pedido de ajuda para encontrar a gatinha Tóquio. Se você viu essa linda, então avise a tutora ligando para 991-333544. Jake é esse gatinho de 5 anos que sofre de imunodeficiência felina. Ele precisa de um tratamento semanal para que a condição de saúde dele não piore. Ele foi visto pela última vez no dia 6 de maio no bairro Santos Dumont, na zona norte de Aracaju. Ele estava usando uma roupinha cirúrgica por causa de um caroço na barriga. Outra característica dele é o pescoço meio pelado dos 2 lados, tá? 996710415 e 988567400 são os contatos para informar sobre o paradeiro do Jake. Esse gatinho aí apareceu num condomínio no bairro Santo Antônio, na zona norte de Aracaju. O pessoal quer saber quem é o tutor desse lindinho. E se você reconhece esse felino, qualquer informação pode ser passada pelo 996428540. Esse cãozinho foi encontrado perdido nas ruas de Carmópolis e a pessoa que o encontrou quer localizar os responsáveis por ele. Se você sabe quem é o tutor dele, então entre em contato pelo 999274456. Esse outro cãozinho da raça Pinscher é um animal já idoso e há cerca de 1 ano ele está sendo cuidado por uma pessoa que o encontrou. Quando foi achado perdido em abril do ano passado, no Marcos Freire 1, ele estava usando uma coleira amarela com uma plaquinha sem identificação. Se você reconhece esse fofinho, entre em contato pelo 996267024. E hoje tem notícia muito boa no quadro Bicho Solto. É que o tourinho voltou para os braços da família tutora, minha gente. E com esse fofinho em casa, a conta de pets encontrados sobe para 839 no quadro Bicho Solto. E atenção, a Defesa Civil de Aracaju emitiu o alerta de maré alta de hoje até o dia 20, quarta-feira da próxima semana. De acordo com a Capitania dos Portos de Sergipe, o pico da maré alta está previsto para o sábado, quando deve marcar 2,18.
Hoje, às 2h29 da tarde, a tábua de maré deve marcar 2,8. O fenômeno costuma provocar inundações em localidades como os bairros 13 de Julho, Soledade, Lamarão, Bugio e Jardim Centenário, causando transtornos para moradores, pedestres e condutores de veículos. A orientação é não passar pela via caso esteja completamente tomada pela água. A Defesa Civil de Aracaju pode ser acionada pelo número 199. E na semana do Dia Mundial da Reciclagem, a gente reforça aqui a importância dessa prática como geração de renda e redução de resíduos no meio ambiente. Uma garrafa plástica jogada na água pode parecer só mais um resíduo descartado. Só que quando a chuva chega, esse material pode parar em canais, entupir galerias, contribuir para alagamentos que afetam diferentes pontos da cidade. É bem assim que o problema se espalha, quando o lixo é descartado de maneira irregular. Isso pode acontecer em costas, em canais, em áreas verdes ou até mesmo assim no meio da rua. Mas quando esse mesmo material aqui chega a um ecoponto, ele ganha um outro destino e que pode ajudar a gerar renda para dezenas de famílias. Nos ecopontos, o material descartado pela população começa um percurso diferente. A estrutura recebe resíduos recicláveis e ajuda a encaminhar aquilo que antes iria para o lixo comum. O impacto e a importância também dos ecopontos é que a população ela pode, de forma voluntária, fazer a entrega de resíduos, seja ele de coleta seletiva, de volumosos, material de construção e entre outros resíduos que podem ser descartados de forma correta no ecoponto. Depois da triagem, os recicláveis seguem para cooperativas parceiras da Prefeitura. Uma delas é a CARE, no bairro Santa Maria. Há 26 anos, a cooperativa transforma resíduos em fonte de renda para dezenas de famílias. A gente faz essa coleta com caminhões, né? A coleta mecanizada, onde a gente vai nas residências, a pessoa liga para a cooperativa, faz um cadastro, deixa na porta o seu resíduo, a gente passa e recolhe. Isso é levado para a cooperativa, é feita uma triagem desse material, depois de triado ele é enfardado e mandado para a indústria, né? Para reciclagem. É dentro da cooperativa que o material ganha valor novamente. Papel, plástico, vidro, metal passam por separação e prensagem antes de seguir para a indústria da reciclagem. Quando os resíduos chegam limpos e separados, o trabalho se torna mais rápido e mais seguro para os cooperados. Uma etapa simples, dentro de casa, mas que faz diferença para quem vive da reciclagem. É muito importante essa parte, principalmente os resíduos contaminantes, né? Às vezes resto de comida, alguns que têm produtos químicos. É muito por separação. A gente orienta a população que não precisa seguir as cores, né, como a gente aprende, né, na educação ambiental. Ele pode ter só 2 recipientes em casa. Um do lixo é o lixo comum, né, que é o molhado que a gente chama, e o lixo seco. E do seco, na cooperativa, pode deixar que a gente faça a seleção lá, essa separação. Mesmo diante das dificuldades econômicas enfrentadas nos últimos anos, a cooperativa continua funcionando e apostando na conscientização da população. Por mais que a educação ambiental está atuando no dia a dia, mas eu acho que ainda tem pessoas que têm essa certa resistência, né? Que ainda vai muito daquilo, eu sozinho não vou salvar o mundo, mas só que ela se engana. Eu acho que se somando cada um fazer sua parte, eu acho que sim, a gente pode ajudar bastante, né? Essa questão da sustentabilidade. No ano passado, em 2025, os ecopontos de Aracaju receberam mais de 4.000 toneladas de resíduos. É um número que reforça uma mudança gradual de comportamento, mas que mostra que pequenas atitudes dentro de casa podem gerar impacto para a cidade inteira. Atualmente, Aracaju conta com 9 ecopontos funcionando de segunda a sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde. No caminho da reciclagem, aquilo que seria apenas descarte muda de sentido. O que sai das casas como sobra, aqui volta a circular como trabalho, renda e recomeço. As cooperativas, além de ser um trabalho ambiental, a gente também tem um trabalho social, né? Temos pessoas que dependem desse trabalho. Então, a gente não pode nem sonhar em desistir. Tem que persistir mesmo. Cada um de nós fazer a nossa parte, um pouquinho, né, de cada um. Acabou o SA1, você fica agora com o Globo Esporte. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma boa tarde para você.
SE1. Oferecimento UNIT. Viva esse mundo de possibilidades. Inscreva-se até o dia 21.